Louvado seja Deus, aplauda o Senhor pela sua vida. Aleluia. Estenda sua mão para cá e vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Senhor, está aqui o teu filho, que foi comprado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos, conforme declara a sua palavra, que ele é para ti um vaso de honra. Aleluia, e em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor o use para a glória do seu nome. Que a tua palavra, Senhor, flua através dos seus lábios e encontre os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, hoje semeada, ela venha germinar, crescer e dar o seu fruto em cada um de nós e na sua igreja, na sua coletividade. Deus, que haja completa dependência do teu Espírito Santo e que haja ousadia e intrepidez, que haja o poder do teu Espírito operando aqui nesse lugar. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Muito bom, eu estou diante de pastores. Pastor Vanderlei, pastor Maurício, pastor Paulo, pastora Lene, pastora Albânia, pastora Kátia. E diante do, como é, Emerson? Pastor Tiago, futuro pastor Tiago. Inclusive, quando ele chegou, ele disse, bora meu PR. Aí eu fiquei sem jeito assim, como assim? Calma, pô. Vai chegar o tempo ainda. Mas eu falo isso porque é interessante, porque as melhores pregações que eu já escutei veio deles. Eu não estou falando demagogia. Eu gosto de vários pregadores, sabe, midiáticos e de YouTube, e de vários pastores do Brasil inteiro, inclusive de fora. Inclusive fiz curso com pastores que eram de fora, na F-Hope. Mas as melhores pregações são deles, ministrando na minha vida, porque eles conhecem quem eu sou. E ali o Senhor usou eles para tratar comigo. E quando eu subo aqui, numa semana de direção profética, eu peço a mesma coisa. Eu não sou o pastor mais eloquente, eu não tenho a eloquência de Paulo, do pastor Paulo. Sabe? Eu não tenho a cabeça que Vanderlei tem. Mas eu quero, sabe, transpirar algo que o Senhor tem falado comigo. E que Ele me use apesar de mim, mas eu tenho algo a falar. E o meu objetivo é fazer com que vocês compreendam uma pequena, simples e mais poderosa palavra. Na virada do ano, o ano passou, se inicia um novo ano. Mas o que é que passou finalmente? Se no outro dia eu continuo com meus medos, eu continuo com os meus traumas, eu continuo com as minhas limitações, os pecados ainda estão aqui. Isso ocupou minha mente, ocupou o meu pensamento. Porque o ano virou e sabe, o que é que mudou finalmente? Pessoas se abraçam, pessoas, ficam felizes por uma virada de ano, mas parece que nada mudou em mim. Os meus medos, os meus temores, minhas depressões, os meus calos. Hoje é uma terça-feira, você teve que trabalhar igual a mim. E o mesmo assédio no trabalho permaneceu. Então, afinal, por que todo mundo fica feliz na virada do ano? E que ano novo é esse? Que talvez não chegou para mim ou não chegou para você.
Isso por um breve momento ocupou meu coração. Mas eu olhei para o alto e fiz, o que virou foi o ano. Deus, Ele permanece no mesmo lugar. E isso trouxe felicidade para o meu coração. Deus, Todo-Poderoso, Ele está onde Ele sempre esteve. Deus, Ele é, meu irmão, soberano. E quando eu falo soberano, eu quero dizer que Ele possui um poder absoluto sobre todas as coisas. Quando eu falo soberano, eu estou dizendo que Ele tem controle total e independência em relação ao universo e às suas leis. O que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele é a fonte última de governança, de justiça e de autoridade. E Ele permanece no mesmo lugar. O ano virou, a passagem de tempo aconteceu, mas esse pequeno e breve momento não tirou a autoridade de Deus em nenhum momento. Deus, Ele continua lá. E você se pergunta, esse ser tão poderoso, esse ser tão glorioso, Ele se inclina para ouvir você e para ouvir a mim. E isso conforta o meu coração. Isso conforta porque Deus, Ele não é o meu gênio da lâmpada. Ele não é o teu gênio da lâmpada. Não existe trabalho feito para que você possa, requerer algo de Deus a mais do que Ele já tem para você. Na verdade, eu e você devemos orbitar quem Ele é. E tentar pegar, desse ser tão poderoso e soberano, algo para a nossa vida. E nessa virada de ano, eu quero falar um pouco mais sobre a soberania de Deus. Você pode abrir a Bíblia lá em Isaías 46. Isaías capítulo 46. Versículo 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. E ele diz assim, eu vou ler até o 11 também. 9, 10 e 11. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Eu chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem o homem segundo o meu conselho, e eu disse e também cumprirei. Fiz este plano e também o executarei. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso e Soberano. Meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele transcende a história, Ele transcende o tempo finito desse mundo. Ele é infinitamente maior, infinitamente melhor, e tudo está debaixo dos seus pés. O que Ele diz, Ele faz. Quando Ele fala aqui no versículo 9, dizendo assim: lembre-se das coisas passadas, das antiguidades. Eu sou Deus e não há outro. Porque não há, meu irmão.
Ele é incomparável, insubstituível. E aqui eu falo porque eu sei que a minha palavra hoje, ela alcança mais do que vocês. Ela é transmitida. Mas a gente vive numa realidade que o mundo é grande e que você tem acesso. Existem as diversas religiões pelo mundo. Mas, meu irmão, uma coisa eu digo: Deus, Ele é único, insubstituível, insuperável. Não há outro Deus além do Deus Criador do céu e da terra. Você é livre para adorar quem você quiser. Todas as religiões, tem gente que adora animais, tem gente que adora figuras que, sabe? Mas Deus continua sendo único. Não há outro igual a Deus, o Criador do céu e da terra, cuja revelação máxima está em Cristo Jesus, o qual pregou e alcançou a mim e a você. É a esse Deus, Criador, soberano, que não há outro. O que ele diz aqui, ou seja, não existe outro do meu tipo, não existe outro igual a mim. A Bíblia tem como um dos mandamentos: não adorais a outro Deus. Ele não fala isso num sentido coercitivo apenas. Ele está dizendo assim, ó, não há outro, só existe a mim. Aí você pode falar, mas Cleferson, eu não adoro a vacas, ou a outros animais, ou, sabe, a outras entidades. Mas, meu irmão, Cristo nos abriu os olhos quando Ele disse assim: existe um Deus chamado dinheiro. E Ele está dizendo aqui, ó, não há outro Deus. Trazendo para a nossa realidade hoje, você não pode colocar outro no lugar de Deus, porque todos os outros, eles são falsos. Quando eu quero falar aqui de um conceito de soberania, e você tem ídolos na sua vida, seja pessoas, dinheiro, objetos, bens, sabe, hobbies, seja ele qual for, eu quero dizer que Deus, Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre os incrédulos e ateus. Ele é tão soberano que Ele diz assim, lá em Deuteronômio 30, Ele vai dizer, deixa eu ler aqui para vocês, 15: vejam, eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Ele é tão soberano que Ele incluiu na sua soberania a opção de dar a você de adorá-lo ou não. E isso é tão maluco, porque às vezes não cabe na nossa mente, porque a gente tenta pensar com a cabeça de Deus. É engraçado como eu vejo pessoas, escritores e até teólogos tentando preencher as lacunas de que Deus não deixou explícito na Bíblia, se colocando no lugar de Deus e proferindo conjecturas. Meu irmão, vai dar errado. A sua cabeça não consegue pensar como Deus. Então a gente, que resta para a gente é olhar para a Bíblia e pegar todos esses conceitos e dizer: Deus, Ele é um Deus soberano, Criador do céu e da terra. Nele reside todo o poder, e os seus planos, os seus desígnios, os seus mandamentos não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Deus, ele transcende a concepção humana. Contudo, Ele se mostra ao ser humano desde o início, desde a Gênesis, desde a criação do homem. Durante a história da humanidade, Deus tem sido presente, não só presente, como atuante em modificar a história, porque nele reside todo o poder.
Hoje tem uma corrente de pensamento que diz que Deus criou tudo e abandonou ao bel prazer, e agora os homens que se virem. Lê do engano. Desde o início, Deus tem demonstrado o seu amor em preservar tudo aquilo que Ele criou, e todos os desígnios dEle serão cumpridos pela glória dEle, pela autoridade dEle, pelo quem Ele é. E esse mesmo Deus escolheu você e a mim para ser filhos dEle. Então, meu irmão, o que eu quero dizer aqui é que não importa se os seus medos, se os seus anseios, suas ansiedades continuaram. O que importa é o que o seu Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Ele é autoridade sobre todas as mazelas e medos, sabe, e barreiras e dificuldades, e tudo o que se possa vir sobre você. O que resta a você é olhar para esse Deus e dizer assim: Senhor, Deus de misericórdia, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero que tua soberania alcance a minha vida. Meu irmão, para pensar. Moisés foi uma criança abandonada em um cesto no rio. Foi abandonado no cesto no rio para ser encontrado. Não existe acaso. Deus, Ele controla toda a história da humanidade. Não só controla, como interfere. Entenda que você é um desses personagens a quem Deus quer bem. Um desses personagens a quem Deus criou para ser seu filho e para ser colocado no mundo. Meu irmão, para pensar que todas as suas dificuldades, anseios, pecados, mazelas, eles devem ser colocados e resignados à vontade de um Deus soberano, para que a vontade de um Deus soberano reine sobre sua vida, e que não mais os seus desejos possam comandar o seu coração, mas os desejos de um Deus soberano. Cristo, num determinado momento, Ele falou que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Ele não estava negando a necessidade física que ele passava. Cristo passava fome, estava passando fome naquele momento. Mas ele olha para aquela situação e faz: eu quero resignar a minha vontade, as minhas necessidades, aquilo que dói em mim, aquilo que está me limitando, aquilo, sabe, que está ali moendo na minha alma, a vontade de um Deus soberano. Fazer a vontade dele é melhor do que suprir as minhas necessidades. Eu sei que você tem necessidades. Se eu sei, imagine o Deus. Imagine o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não só criou, como rege até hoje a história da humanidade. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você precisa disso. Ele sabe as necessidades que você passa. Ele sabe que o ano virou, mas as dívidas permanecem. Ele sabe que o ano virou, mas os seus medos continuam. Os seus anseios, as suas crises continuam. Ele sabe. O que Ele quer é que você desperte para a soberania dEle sobre sua vida. Sobre sua vida. Sobre todas as suas dificuldades. Você precisa entender que os planos dEle, eles vão ser cumpridos. Os desígnios dEle serão cumpridos. Versículo 10, ele é muito claro, quando ele diz assim, ó: desde o princípio, eu já anuncio o que há de acontecer. Você é um ser com a história escrita, entende isso?
no final, meu irmão, existe uma vitória guardada, porque Deus já tem dito desde o começo o que há de acontecer. Quando a gente fala aqui que você é mais do que vencedor, não é porque eu e os pastores e os supervisores estão falando, é porque existe na Bíblia uma promessa que Deus os criou, nos criou, e em Cristo somos mais do que vitoriosos. Você é um ser com a história escrita. Então quando ele fala que desde o princípio eu anuncio, e desde a antiguidade essas coisas que ainda não aconteceram, e digo que o meu conselho permanecerá de pé, eu farei todas as minhas vontades, os meus desígnios serão cumpridos, eu conheço tudo há muito tempo, e vou fazer exatamente o que me propus a fazer, é isso que ele está dizendo. E que independente das suas mazelas, dos seus medos, dos seus pecados, se você está em Cristo, não existe uma condenação para você. Estar em Cristo é cumprir com aquilo que o Senhor tem para a humanidade. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, e Cristo foi a maior intervenção na humanidade que Deus fez. Mudou a história da humanidade. Durante a era bíblica, você vê Deus intervindo em vários momentos. Faraó, um coração duro, não quis liberar o povo. Deus vai, intervém e acontece. Durante a história bíblica, Deus vai usar, inclusive é a referência do versículo 11 aqui, o rei Ciro, um homem ímpio, rei da Síria. Deus usou uma pessoa ímpia para fazer os desígnios dele. O que eu quero dizer é que eu não importo, e eu não sei o que vai acontecer, diante de tantos temores que você e eu temos a respeito do futuro, da vida e das coisas que vão acontecer, mas que Deus, Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele propôs a se cumprir na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E eu sei que você tem temores, só que o aviso lá de Deuteronômio, ele diz assim, ó, eu coloco diante de vocês. Então você e eu não podemos colocar a perder a bênção, na verdade ele fala, a prosperidade e a vida que Deus coloca. No versículo seguinte, 16 e 17 desse capítulo 30 de Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó, se você obedecer, existe vida e prosperidade. Agora se você desobedecer, o que resta é a morte e a destruição. É muito, sabe, é muito incompreensível, porque Deus, Ele é o soberano, Ele tem a história escrita, Ele tem tudo, e até Emerson estava conversando ali a respeito disso. Quer dizer que eu não tenho escolha? Está na soberania de Deus colocar uma escolha para você. Lá até em Romanos ele vai falar algo interessante. Em Romanos 2, 6 e 7 ele diz assim, ó, Deus retribui a cada um conforme o seu procedimento. E ele vai dizer no versículo 8, mas haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e os que rejeitam a verdade e a sua insegurança. Meu irmão, nesse mistério em que eu sou humano e criatura, eu quero ficar com Deus. Se Ele disse que o cumprimento dos seus desígnios, dos princípios e dos mandamentos trará vida e prosperidade, eu não me importo com os meus temores, eu não me importo com aquilo que inflige a minha alma, eu não quero me importar com o meu ego, se eu ganho isso, ou se eu ganho aquilo, ou se eu padeço disso, ou se eu padeço aquilo. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer é que existe uma vontade a ser cumprida, a vontade de um Deus soberano, e Ele é rei sobre a história da humanidade, e sobre a história da sua vida, e sobre a história da minha vida, e eu quero resignar o meu ser em 2024 à sua soberania. Deus, Ele é um grande mistério, nós só contemplaremos a sua grandiosidade num tempo oportuno lá no céu, e ali junto com os anjos
junto com todo mundo, a adoração será livre. Então, nesse tempo limitado que eu e você vivemos aqui, nós devemos observar a soberania de um Deus infinito, de um Deus eterno, de um Deus glorioso, e se colocar aos pés dele. Sabe? Confiar em Deus é o plano divino para a humanidade. É confiar de que, sabe, o plano dele, ele vai executar como ele disse no versículo 10. E que tem sido atestado na história da igreja, na história bíblica e na história da igreja. Você já parou a pensar como o evangelho chegou até você, meu irmão? Um homem chamado Jesus, que muitos creem ser um louco, outros como nós, que ele é Deus, viveu há cerca de 2000 anos atrás, em um lugar diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, e trouxe uma mensagem dizendo assim, ó, Deus me enviou para trazer salvação para a humanidade. E essa história, ele percorreu mares, chegou a vários continentes, aos demais continentes, e chega no Brasil e é pregado a você. Você não conheceu visualmente Jesus Cristo, mas você, igual a mim, creu na palavra. E a Bíblia diz: benditos são aqueles que não viram, mas creram. Benditos são aqueles que não viram, mas creram. Isso é uma soberania de Deus. Deus enviou seu Filho. Você já parou para pensar como é que você tem essa palavra, a revelação de Deus, escrita por pessoas em épocas diferentes, cerca de 1500 anos, do primeiro ao último livro, por mais de 40 autores diferentes, escrita em épocas diferentes, tempos diferentes. Muitas dessas coisas foram passadas por uma cultura oral, entre gerações, e está chegando para você resumida como a revelação da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É a soberania de Deus. Você sabe o que é viver num país em que tem 60 mil mortes no ano, de forma violenta, e você está sentado nessa cadeira? Isso é soberania de Deus. Você sabe o que é viver num país chamado de terceiro mundo, onde a pobreza ainda existe, ainda oprime, e você está olhando para o ato e dando graças a Deus pela comida no seu prato? Isso é soberania de Deus. Mas tudo isso que eu falei não isenta a soberania de Deus aqueles que estão do outro lado. O que eu quero dizer é que alguns como nós escolhermos estar aqui, adorar a Deus e entregar a vida a Ele. Você e eu não temos o direito, deixa eu me expressar assim mesmo, não temos o direito de olhar para trás. Não temos o direito de negar a Cristo ou viver uma vida medíocre pelos nossos próprios desejos, pelo nosso próprio egoísmo. Eu sei, meu irmão, que você passa necessidade, e das diversas, desde as emocionais, as físicas. Eu sei, eu passo algumas delas, mas eu quero hoje dizer a você que esse Deus soberano, Ele é o Deus da sua história, Ele é o Deus da história da humanidade, e esse Deus do tempo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo, o qual é a revelação visível desse Deus grandioso, Ele estendeu a mão para você, Ele estendeu a mão para mim. Então, confiar no plano divino, acreditar que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem sobre sua vida, sobre minha vida, é urgente em nossa vida, em 2024. A vontade de Deus, ela se manifesta nos acontecimentos. A vontade de Deus, ele se expressa na fé que você tem, no exercício da obediência cristã.
a sua fé, ela encontra expressão na ação da igreja local. Se você quer contribuir para o plano de Deus sobre o mundo, para que mais pessoas possam compreender que Ele é soberano, que Ele é Rei, que Ele é Deus, você precisa obedecer a Ele. Agora, a obediência que eu estou falando não é obediência tardia. É claro que antes tarde do que mais tarde ainda, como eu digo. Porém, existe uma urgência no cumprimento, sabe, de você ser crente, de você ser, sabe, filho de Deus. E essa urgência é de pessoas, sabe, que estão sendo perdidas. Quando eu falo aqui que Deus é soberano, que Deus é rei, e que Deus tem colocado a opção do ser humano lá, escolher a Ele ou não, eu estou falando que passa que através da obediência, minha e sua, mais pessoas podem compreender a soberania desse Deus, e se entregar a Ele. E que em 2024, que esse ano que começa, a gente não pode mais deixar para cumprir depois. Sabe, meu irmão, eu estou falando isso para mim. Eu estou falando isso para mim. Eu estou falando isso para a juventude dessa igreja. Quantas vezes em 2023 eu deixei para lá aquilo que eu tinha que fazer? Sabe, eu sei que pessoas, meus pastores, sabe, o pessoal da juventude, ele tem uma expectativa em mim, em Tiago, como líderes de juventude, sabe? E essa expectativa, ela não é, sabe, nem perto daquilo que o Senhor tem expectativa na nossa vida, porque Ele nos salvou, e Ele deseja e espera que eu e você cumprimos os mandamentos dEle aqui na terra. Eu acho que 2023 foi o ano que eu mais li a Bíblia, foi o ano que eu mais li, sabe, sobre livros devocionais, livros que me ensinavam, que me faziam crescer. Foi o ano que eu mais preguei o Evangelho e vi pessoas se converter. E mesmo assim eu sei que o Senhor quer mais de mim, e eu estou me cobrando no sentido de dizer assim: Senhor, eu sei que eu posso dar mais. Sabe por que eu faço isso? Porque Ele é infinitamente maior, e aquilo que eu começo a fazer, eu digo: Senhor, ainda é pouco, o Senhor é muito maior, e eu sei que eu posso fazer mais. E às vezes eu não quero colocar as minhas limitações, meu ego, minhas desculpas diante de Deus. E eu assumi um compromisso com Deus em 2024, sabe, de colocar as minhas desculpas, as minhas lamentações, as minhas limitações à vontade dEle. E se eu disser assim: Senhor, é que é isso, mas cuida que eu vou fazer. Senhor, eu tenho essa necessidade. Pode ser até uma desculpa besta do meu ego, da minha cabeça, tentando, sabe, arrumar uma desculpa com Deus. Mas eu quero colocar isso diante de Deus e dizer assim: mas assim eu vou cumprir. Mesmo assim eu vou fazer. Mesmo assim eu quero estar diante do Senhor. Independente das minhas desculpas, lamentações e limitações, eu quero fazer diante de Deus. E eu me coloquei diante do Senhor para esse ano. E eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que a cobrança deve ser a mesma para você. Encontre isso em Deus. Encontre quem você, o seu papel. Eu sei que Deus tem um plano para você. Ninguém é inútil na casa do Senhor. Ninguém é inútil. Mateus Batista, não sei onde ele está, mas deve estar em algum lugar aí. Mateus Batista, um cara tímido, um cara na dele. Mas ele chegou um dia e me deu um versículo, sabe, que foi certeiro naquela hora. E eu disse: Senhor usou o Mateus agora. Ele compartilhou comigo um versículo que serviu para exatamente o momento que eu estava passando no trabalho. E eu disse assim: Senhor, o Senhor é belo e usa
ninguém é inútil na casa do Senhor. Todo mundo tem o seu papel a cumprir. Agora, qual é o seu papel? Você pode fazer esse balanço de 2023 e dizer assim: Senhor, eu acho que eu fiz o suficiente. Será que você pode fazer isso? Dizer assim: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor falou. Eu fiz e aconteceu. E aconteci. Sabe, tudo o que o Senhor falou, eu segui à risca. O Senhor não poderia tirar mais nada de mim, porque eu dei tudo. Será que você pode dizer isso? Se sim, glória a Deus, porque eu não. E eu li um versículo a respeito que Deus, Ele é soberano. E quando eu fui analisar porque eu não tinha cumprido os desígnios dEle, o que Ele falou, eu vi que era desculpa minha. E nesse 2024, eu quero orbitar a Deus. Eu quero estar mais junto dEle possível. Eu quero estar diante dEle. Eu quero, sabe, pegar dEle e receber dEle tudo o que Ele tem para mim. No Salmo 5 ele vai dizer: Tu não és Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. A soberania de Deus, ela não está alheio ao sofrimento humano. Deus tem resposta ao sofrimento humano. Deus, Ele tem, sabe, algo para quem sofre nesse mundo. Ele tem uma palavra, Ele tem um alento, Ele tem, da mesma forma como eu ouvi um dia que um irmão meu, quando eu era da outra igreja, esqueci o nome dele, ele dizia assim: ó, Cleferson, às vezes Deus não precisa nem castigar a gente. Às vezes Ele diz assim: não, tá certo, vai sozinho, já que tu quer ir sozinho. E ali o ser humano mete os pés pelas mãos e acaba, sabe, metendo a cara no chão quando tropeça. E da mesma forma, não precisa, sabe, um anjo do céu descer e me dar o maná para eu ser abençoado. Apenas em estar junto de Deus eu sou abençoado. Prova disso é que grandes homens de Deus, quando manifestam na terra a sua vontade, o seu redor é impactado e abençoado. É engraçado que me fugiu todos os nomes, mas me ajudem aí. Ele trabalhou por Raquel, como é o nome? Trabalhou tantos anos. Jacó. O sogro de Jacó não queria deixar ele ir, porque ele disse assim: ó, eu vou trabalhar e você me dá a sua filha, a Raquel. E ele entregou a outra filha. Por quê? Porque ele estava se dando bem. Porque o homem de Deus, quando manifesta quem Deus é, ao redor é abençoado. O local, as pessoas que estão ao redor são abençoados. Entenda, as pessoas, ao estar junto do homem de Deus e da mulher de Deus, eles são abençoados, porque Deus transborda da vida dele e alcança. E ali ele não quis que Jacó fosse embora, aí deu a outra filha, e ele teve que trabalhar mais anos. José, ele foi lá para o Egito, ele manifestou a glória de Deus, quem Deus é, obedeceu, e todo o Egito e o mundo conhecido foi abençoado, porque na terra alguém manifestou a vontade soberana de um Deus. O que é a recompensa da fome? Ninguém vai morrer de fome. Diante de 7 anos de seca e escassez, é soberania de um Deus poderoso, que pegou uma história completamente improvável
uma pessoa que foi vendida. Por quê? Porque Deus intervém na história para cumprir aquilo que Ele tem falado. Porque desde o início, Deus já tem falado como isso vai acabar, meu irmão. Deus já tem falado. O que é que Ele espera? Que eu e você sejamos esse, que manifeste a glória e a soberania dEle aqui na terra. Você quer ver sua família abençoada? Manifeste a glória de Deus onde você esteja. Porque, meu irmão, eu poderia passar a noite toda citando exemplos de grandes homens de Deus que manifestaram a glória de Deus, creram na soberania dEle e o seu ambiente foi abençoado. A Bíblia vai dizer que aquele que confia na soberania de Deus em suas vidas diárias, sabe, no seu dia a dia, ele recebe algo precioso da parte de Deus, para que possa viver em dias maus, em bênção, em prosperidade e vida. Viver a soberania de Deus e estar resignado à soberania de Deus vai fazer você e eu viver bem, independente das circunstâncias ao nosso redor. Porque diante dele, diante da sua soberania, diante da sua majestade, Ele providenciará tudo para você e para mim. Porque é vontade dele abençoar a mim e a você. É interessante porque quando a gente fala que Ele possui poder absoluto sobre todas as coisas, quando a gente fala que Ele tem controle total sobre tudo que acontece, parece que aquilo que a gente vê não é o que eu declarei. Poxa, a gente está com 2 grandes guerras estourando, tem morrido gente. A gente está num país que a segurança é difícil, a educação é difícil, a saúde é difícil. Parece que nada está no controle de Deus. E tudo que está à minha vista me diz o contrário. Me diz que Deus não está no controle das coisas. É engraçado porque a visão, aquilo que é colocado diante de nós, tende a moldar o jeito como eu vivo. Nós somos muito visíveis, nos guiamos por vista. Mas quando a gente fala num Deus soberano que tem um plano sobre todas as coisas, a gente está falando que Deus tem falado como vai acabar. Você e eu não vimos como vai acabar. Moisés não viu como ia acabar a história, mas ele creu. Abraão não viu como ia acabar, mas ele creu. Os grandes homens da fé não viram, mas creram. Noé não viu a chuva, mas construiu a arca. Abraão não viu todos os povos sendo abençoados pela sua descendência, mas ele creu. Nós não nos guiamos pela vista, nós guiamos pelaquilo que crê, pelaquilo que cremos. E se a Bíblia diz assim, que Deus Ele é soberano, criador, sustentador e guia sobre tudo isso, existe um mistério aí que eu quero crer. Existe algo que eu quero acreditar. Existe algo que eu observo, atesto na história e levo para o meu coração. Eu creio em um Deus soberano. E eu estou disposto a resignar a minha vida à soberania de Deus. Independente daquilo que eu vejo, independente daquilo que eu sinto, independente daquilo que eu passo. E o meu convite a você é que você possa resignar a sua vida a esse Deus soberano, independente do que você vê, independente do que você sente, independente daquilo, sabe, que tem tocado ou não o seu coração. Eu sei que Jesus Cristo veio e Ele arrebatou meu coração. Ele arrebatou meu coração. Arrebatar significa assim, Ele tomou de assalto, tomou para Ele.
E agora eu não consigo ver as coisas de outra forma. E agora eu não consigo ver as coisas, sabe, distante da vontade de Deus, distante da soberania de Deus. Você pode ficar de pé, enquanto o pessoal vem aqui à frente, vem aqui para cantar, na verdade, o grupo Louvor. Quando eu me converti, eu não tinha nenhum conceito teológico sobre a soberania de Deus. Eu não entendia nada disso. Sabe, nenhum desses conceitos a respeito de Deus tem todo o controle, Deus era Senhor sobre a história, nada disso ainda ocupava a minha mente. Mas eu tinha um coração para Ele. Só que na igreja, a gente cantava uma canção. E essa canção ministrava ao meu coração conceitos teológicos, sabe, que eu só vim descobrir depois. Mas aquilo foi graça de Deus sobre minha vida e me firmou em uma rocha que eu só vim conhecer que rocha era aquela depois. Ah, então é isso. Mas isso tocou o meu coração. Tu és soberano, Pai. Adore comigo. Adore comigo.